Olá! Serei seu professor nesta videoaula de Elementos Básicos Desenho Geométrico. Vamos começar? Os temas desta aula serão ângulos, cálculo do perímetro e cálculo da área. O desenho técnico ele vai se utilizar de diversas técnicas básicas para a representação de desenhos. Sendo assim, vamos conhecer alguns elementos básicos utilizados na criação e na interpretação desses desenhos. A primeira característica bastante importante que nós vamos abordar são os ângulos. Então, o que são os ângulos? Sempre que nós temos duas retas ou duas semi-retas que se encontram, nós vamos ter um ponto comum. Esse ponto comum é o chamado vértice. A partir daí, nós podemos medir o ângulo em que essas retas estão posicionadas. Então, neste ponto de vértice, nós fazemos uma medição do ângulo de abertura destas retas. Estes ângulos, eles são medidos em graus. Então, a unidade de medida dos ângulos será sempre graus. E então, nós temos alguns tipos de ângulos já definidos. Por exemplo, sempre que nós temos um ângulo de 90 graus entre as retas, nós chamamos de ângulo reto. Nós até colocamos uma representação específica. Veja só por esta figura. Nós colocamos um pequeno quadrado na nossa vértice com um ponto dentro. Esta representação já indica ali um ângulo de 90 graus. Como existem muitos desenhos técnicos que se utilizam de ângulos de 90 graus, assim que o técnico olha para aquele desenho, ele já interpreta que ali é um ângulo reto. Depois, nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo é todo ângulo que é menor do que 90 graus. E então, o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é todo ângulo que é maior do que 90 graus. Agora vamos aprender a fazer o cálculo do perímetro. O que vem a ser o perímetro? Vamos dar um exemplo prático. Imagine uma sala e você deseja calcular o perímetro dessa sala. Primeiro, a sala ela vai ter um desenho geométrico. Não nos interessa no momento qual é o desenho geométrico. Se a sala é um quadrado, se ela é retangular, se ela é triangular, não nos interessa. Por quê? O perímetro é, na realidade, a delimitação desta forma geométrica. Então, por exemplo, se a sala for um retângulo, esta borda que define essa forma geométrica é ela que nós vamos medir para conhecer o perímetro desta sala. Portanto, numa sala retangular, o que nós faremos? Nós vamos medir todas as paredes e somar essas medidas. Então, a soma linear de todas essas paredes vão nos dar o perímetro da sala. Agora vamos calcular a área desta sala. Agora sim, já é bastante importante conhecermos a forma geométrica. Porque, dependendo da forma geométrica, nós temos uma fórmula diferente para o cálculo desta área. Enquanto o perímetro era dado em metros, a área sempre não. Dependendo da forma geométrica, por exemplo, quadrados, retângulos, esta área será em metros quadrados. Então, se nós desejamos verificar a área desta nossa sala, se ela for um retângulo, o que nós faremos? Nós faremos a multiplicação dos lados. Essa é a ideia do cálculo de um retângulo ou de um quadrado. Então, multiplicando lado A vezes lado B, nós teremos a área em metros quadrados desta nossa sala. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Separei para vocês uma explicação muito interessante de uma professora sobre o cálculo da área e do perímetro. Assim você verificará como realizar esse cálculo em todas as suas etapas, dependendo da forma geométrica que você for abordar. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto Elementos Básicos, Desenho Geométrico. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!